7 horas mais 30 minutos, confira as principais manchetes desta quarta-feira. Brasil ultrapassa as 30 mil mortes pelo novo coronavírus. Já são 6 milhões de casos em todo o mundo e 380 mil mortes no planeta. E ao vivo, destaque de Donizete Eugênio. Olha, Ana, no o primeiro dia de reabertura do comércio na região do Vale do Paraíba, a média do isolamento social foi de 48% no Vale e região. E ao vivo, destaque esportivo de Jairo Fortes. Dia do Fico. Flamengo Jesus acerta a renovação até junho de 2021. Mas daqui a pouco a gente conversa também ao vivo com o ex-prefeito de Jacareí, Marco Aurélio de Souza. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 31 minutos. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 3 de junho de 2020, é uma quarta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação e produção de Donizete Eugênio, também a mesa de som é de Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Ana Lúcia Ferreira. E nós vamos juntos até as 9 horas da manhã, contando com seu carinho, a sua audiência e principalmente a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Previsão do tempo. 7h32, vamos falar então da previsão do tempo. Você que está acordando com a Rádio Mensagem, está ouvindo aí o nosso jornal, tomando seu cafezinho, seu achocolatado, cafezinho quente agora, meia no pé, cobertor na cabeça e a notícia no ouvido, ligadinho na Rádio Mensagem até as 9 horas da manhã. Hoje em Jacareí a gente deve ter aí um tempo bastante agradável dentro do que é previsto para o outono, as máximas razoáveis na casa dos 23 graus e a mínima fica em 15 graus. A possibilidade de chuva em Jacareí e São José dos Campos nesta quarta-feira é bem baixinha, bem pequena, apenas 5%. Na quinta-feira, dia 4 de junho, a máxima chega a 24 graus, a mínima fica em 14 e a possibilidade de chuva mesmo, 90% de chances de chuva apenas para sexta-feira, dia 5 de junho, na região de Jacareí. Estradas. 7h33, aquela espiadinha aí no mapa da CCR Nova Dutra, principal rodovia do país, a mais importante rodovia do país. Neste momento com trânsito tranquilo, o motorista faz aí um bom caminho de São Paulo até o Rio de Janeiro. Não há registros de acidentes graves nas últimas horas e também não há registros de paralisações na chegada à capital paulista, principalmente. A gente vem percebendo aí como que impacta diretamente a questão das aulas, né, no trânsito na nossa região, em São Paulo, na Grande São Paulo. Desde o início da quarentena não tem se registrado mais nesse horário, né, a questão daquele engarrafamento na chegada à capital paulista, aquela parada, né, que nós temos aí como é característico para o horário, não só as aulas, mas também muitas atividades, né, muitos trabalhadores que estão trabalhando em home office, trabalhando nas suas residências. Isso impacta diretamente o trânsito. Até o nosso ouvinte lembrou outro dia, né, da questão do gás carbônico, também da poluição. É verdade, né, tudo tem o seu lado positivo e a gente está vendo aí na prática a redução dos veículos também. Lembrando que a capital paulista continua aí com a adoção do rodízio, também realizando algumas ações pontuais na capital para diminuir a circulação de pessoas também, isso especialmente na capital paulista. Nós infelizmente estamos com recordes de casos, de mortes e de novos casos na capital, no estado de São Paulo, no Brasil. Daqui a pouco a gente traz aí as informações para você que nos acompanha pela Rádio Mensagem. Mercado financeiro.
7h35 e as barreiras comerciais praticadas contra os produtos brasileiros no comércio internacional já chegam a 70, segundo o novo levantamento que foi realizado pela Confederação Nacional da Indústria. O mapeamento da entidade sobre as barreiras comerciais começou a ser realizado em maio de 2018 e é atualizado de forma periódica pela Confederação em parceria com associações e federações industriais. Na última atualização, a CNI encontrou 17 novas barreiras, sendo 10 impostas pelo governo da China. As demais foram criadas por Argentina, México, Índia, Arábia Saudita e União Europeia. A maior parte das novas barreiras envolve a adoção de subsídios pelo governo chinês, mas também foram identificados a adoção de impostos de importação e barreiras fotossanitárias por outros países. Esporte. Jairo Fortes vem chegando com as informações do esporte nesta quarta-feira. Fala, Jairo, bom dia. Bom dia, Ana Lúcia, Doni, Robinho, tudo bem, amigos? Por aqui tudo bem com o amigo? Tudo bem, Ana. Uma notícia que surgiu ontem, né, no meio dessa pós-pandemia, uma coisa praticamente, eu vejo, fora da realidade do nosso futebol. Ontem eu vi um comentário do Luiz no Camisa da Fé, que ele não acredita muito na mudança do futebol. Muitas coisas vão mudar depois da pandemia, mas o futebol vai acabar com aqueles absurdos. Um absurdo de ontem, no meu modo de ver, foi o Jorge Jesus, que acertou a renovação com o Flamengo. O contrato do Jorge Jesus vai até junho de 2021. O valor acordado, Ana, 4 milhões de euros, 23 milhões de reais e mais as premiações. O contrato dele é uma cláusula que permite a saída dele mediante oferta de clubes predeterminados do futebol europeu. Está fora da realidade, né? É muito dinheiro, quase 2 milhões de reais por mês, fora premiações, é muito dinheiro. Parece que o pessoal não está acordando, não. Então, o Flamengo parece que está na outra esfera, não enxerga as coisas de uma forma diferente. Eu acho um absurdo esse contrato. Foi feito junto ao treinador, é um grande treinador, um grande clube, mas fora de uma realidade, principalmente pós-pandemia, né, mano? Com certeza, Jairo, a gente vê aí vários ângulos, né? E vocês seguem aí trazendo esses números dos absurdos desta época, né? Também no esporte. Se por um lado eu concordo também com o Luiz em relação a isso, né? Acho muito difícil as coisas mudarem. Acho que existe uma cultura do futebol e várias outras culturas financeiras envolvendo futebol, né? Envolvendo tradição, envolvendo cultura de clube, de ir a estádio. Isso eu concordo com ele. Mas por outro lado também essa questão, né, desses valores dispensados, sobretudo para contratações, você falou agora do Jorge Jesus, eu acho, o Jairo, arrisco dizer que essa ousadia de alguns clubes, ela vai até o ponto que mexer no bolso dos clubes, porque a retomada dessas atividades não vai ser na mesma velocidade de arrecadação que nós tínhamos antes. Então, eles talvez estejam esquecendo disso quando fazem essas negociações, né? Com certeza, né? A gente vê o exemplo do Cruzeiro aí, né? O Cruzeiro passa uma situação difícil, com a Série B, com dívidas astronômicas a pagar. O Flamengo está fora de uma realidade. Recentemente fez um empréstimo de 40 milhões para pagar salários de jogadores. O contrato com o Banco BS2 foi cancelado, procura um novo patrocínio. E dentro dessa realidade pós-pandemia, com os clubes parados, sem faturamento, sem jogos, é um contrato fora da realidade. Eu acho que atitudes irresponsáveis de dirigentes que depois deixa para outros que assumem a direção do clube assumir essas dívidas. Infelizmente é assim que foi o nosso futebol. Não vejo caso mudança, mas vamos ver até onde isso vai. Tem um exemplo do Cruzeiro aí e o Flamengo fazendo isso absurdo. É um clube grande, tem um bom faturamento, mas está fora dessa realidade, principalmente agora, nessa pós-pandemia, essa fase que nós estamos atravessando no Brasil. Falando em pandemia, né, a pandemia deixa o brasileiro também sob risco, né? A Globo veta o contrato de TV com garantia. A TV Globo vetou clubes do Campeonato Brasileiro de vincularem contratos de direito de transmissão com garantia em tomada de empréstimo exterior. Diferentes times tentaram, na última semana, fechar acordo para o aporte de dinheiro em virtude da crise gerada pelo coronavírus. Esse movimento financeiro com fundos do exterior passou a ser considerado pelos dirigentes depois que o Corinthians antecipou receita de venda Pedrinho. A Globo ficou preocupado, existe o Brasileirão sob risco, pode nem acontecer, então acabou vetando o contrato. O clube buscando dinheiro, outros gastando dinheiro, e essas decisões são tomadas. Também, dona Ana, a Federação Paulista envia também um plano de retomada agora do Paulista.
O governo responde ainda na semana, está sob análise do Centro de Contingência da Coronavírus no estado de São Paulo, o protocolo da Federação Paulista para a retomada do Paulista. O Paulistão 2020 está parado desde 16 de março. Isso foi coordenado por Moisés Corren, diretor médico da federação. O plano de entidade inclui testam ampla e regime de concentração, rígido, escolha de sedes no interior para a disputa de 6 rodadas que ainda falta, que restam no estadual. Mas ainda falta o governo dar um retorno para a Federação Paulista. A Federação tentando voltar ao campeonato, os clubes querem voltar, precisa arrecadar dinheiro, mas as coisas estão complicadas, aí vamos ver até onde vai chegar. E falando em retornar, Ana, o primeiro clube paulista a retornar as atividades presenciais foi o Bragantino. O Bragantino retornou os treinos no clube nesta terça-feira, após o atleta fazerem teste de Covid-19. Atividades no primeiro momento serão apenas físicos e divididas por grupo de jogadores. Além disso, um protocolo de segurança foi elaborado pelos médicos do clube e a Prefeitura de Bragança Paulista ter autorizado a atividade. As equipes ao pouco vão voltando, a pandemia está aí, não está ainda complicada, casos novos aparecendo, as pessoas falecendo, e o futebol tentando sobreviver, enquanto uns fazem loucura, outros procurando achar um termo de como voltar o futebol. Vai ser uma volta gradual, volta devagar, volta sem torcida nos campos de futebol. Vai ser outra história, outro futebol. Vamos ver até onde vai o nosso futebol, o nosso esporte de forma geral, né, Ana? Jairo, é verdade, né? E conforme o tempo vai passando, as fichas vão caindo, né? Várias fichas vão caindo, né? O que começou lá até como uma férias, um período de férias, né? Quando a gente se intocou todo mundo, até mesmo os jogadores, né? Aí as fichas vão caindo para todo mundo, para os trabalhadores, para os esportistas, para as crianças, muitas delas aí que estão com o ano letivo comprometido, e a gente segue, né, tentando entender o que está acontecendo. É o ano 2020 que mal começou, já está acabando, né, acabando de uma forma, infelizmente, com essa tristeza aí. Ainda o Campeonato Brasileiro de Rugby também, Ana, o Campeonato Brasileiro de Rugby 2015 e 2020 foi cancelado por causa da pandemia do coronavírus. Os clubes que participam do torneio deram aval para a Confederação tomar a decisão. O anúncio foi feito na última quinta-feira pela Confederação Brasileira de Rugby. A decisão tomada com o aval dos 12 clubes que disputam, inclusive as equipes de São José, foi cancelada. Não se sabe o futuro, não sabe até onde se vai. Teve de cancelar mais um torneio, mais um esporte cancelado que não vai ter esse ano 2020. É tudo em função dessa pandemia que está aí. E para encerrar, Ana, falar um pouquinho desse que está tomando notícia, o mundo inteiro comentando, porque o racismo no futebol não se caminham junto, né? O assassinato de George Floyd, jogador do Chelsea, se ajoelharem em protesto contra a violência policial dos negros, dando um basta, assim como o elenco do livro fez na segunda-feira, o jogador do Chelsea também processava de joelhos contra essa violência policial aos negros. Tem que acabar, né, Ana? Não dá mais em estar vivendo essa situação e vendo isso no mundo inteiro, né? Isso acontece lá, acontece aqui no Brasil, chega, né? Basta, né, Ana? Com certeza, né, Jairo? Basta, e a gente espera que não fique só nesses protestos virtuais, sobretudo, né? Várias questões aí a serem colocadas daqui para frente. Que sejam decisões práticas tomadas, né, e cumpridas, né? Não sei que só sempre também a gente está noticiando esse tipo de coisa, é desagradável, mas está aí a realidade da gente no dia a dia, né, Ana? É verdade, Jairo. Você volta ainda nessa edição? Com certeza, 9 horas voltamos a falar um pouquinho mais de futebol, falar exatamente como vai ser a volta do Bragantino para essa fase presencial nos campos. 7h43. Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. 7h44, nós seguimos aqui com o Jornal da Mensagem, lembrando você que está nos acompanhando que hoje nosso entrevistado é o ex-prefeito de Jacareí, Marco Aurélio de Souza. Você já pode mandar aí a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Nós vamos agora ao nosso estúdio remoto, nós estamos aí em contato com o Donizete Eugênio, que já traz algumas informações sobre o coronavírus, isolamento social aqui na nossa região. Oi, Doni, bom dia. Oi, Ana, muito bom dia para você, bom dia para o Robinho, bom dia para o Jair, bom dia para todo mundo que nos acompanha nessa quarta-feira. Olha, Ana, a gente já tem, logicamente, alguns resultados do primeiro dia de reabertura dos comércios na região, né, que foi o dia 1º na segunda-feira. Para você ter uma ideia, a média de isolamento social na cidade do Vale do Paraíba e região
foi de 48,9%. O número representa uma leve queda em relação às segundas-feiras anteriores. Uma delas, o feriado, né? Está um pouco acima da média estadual para a data de retomada dos comércios de 47%. Então, portanto, aí teve aí uma leve queda, essa é a grande preocupação, mas tem aí as autoridades também chamando a atenção para que as pessoas possam fazer tudo de forma muito mais organizada em relação aí a essa retomada do comércio. Ou seja, para você ter uma ideia, São Sebastião foi o município com o índice mais alto, não apenas entre as cidades da região, mas entre todas do estado de São Paulo, que são monitoradas, e registrou 60% de isolamento, em comparação com a segunda-feira da última semana. Houve, então, uma leve queda na média do isolamento da região. Agora, no dia 25, que foi feriado antecipado, a média foi de 51%. Na segunda-feira, dia 18, foi de 49%. O monitoramento ele é feito pelo Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo, que obtém esses dados por meio dos sinais das operadoras de celular. São monitoradas 104 cidades, com mais de 70 mil habitantes. Por exemplo, em São José, o movimento da Rua 7 de Setembro, mais conhecido aí como Calçadão, foi grande na última segunda-feira. A gente registrou, ontem mesmo a gente falou sobre esse assunto. O índice de isolamento social na cidade foi de 49%. Até me surpreendeu esse número. Eu acreditava que o número fosse mais baixo, mas 49%, segundo o registro. De acordo com a presidente da Associação Comercial e Industrial de São José, ACI, a Eliane Maia, ela disse que a movimentação no comércio foi acima do esperado. Ela disse que esse movimento surpreendeu muito. Pesquisas ontem no Calçadão mostraram que o movimento foi o que ocorre geralmente aos sábados, que é em torno de 20 a 25 mil pessoas no Calçadão. Olha que situação, hein? Foi uma retomada que, segundo a ACI, eles não estavam imaginando que seria um pouco mais lenta essa retomada. Mas houve um movimento muito grande na Rua 7 e também no centro da cidade de São José. Ou seja, aí entra o que nós falamos, Ana, ontem também na segunda-feira, a questão da necessidade de ter que realmente sair, a necessidade de ter que ir ao comércio para comprar, porque se você sai apenas para comprar algo que você poderia esperar um pouco mais, a gente começa, logicamente, a descumprir a quarentena e, logicamente, aumentar aí a preocupação com o isolamento. Então, essa é a grande preocupação, viu, Ana? Exatamente, viu, Doni? E a movimentação foi muito intensa. Nós falamos do calçadão da Rua 7 ontem, né? Mas temos informações aqui também sobre os shoppings. Daqui a pouco eu vou passar para o nosso ouvinte. A movimentação foi muito, muito intensa no primeiro dia de flexibilização, inclusive com filas para entrar dentro dos shoppings aqui da região. Nós temos aqui um balanço, daqui a pouco a gente traz, então, também a movimentação para o nosso ouvinte. Reflete bem isso que nós estávamos comentando, né, Doni? Essa necessidade que todos nós temos, isso é do ser humano, de sair, de ver gente, né, de bater perna mesmo. Isso é próprio de todo mundo, né? Às vezes não vai fazer nada, a gente até brinca aqui, fala que é o caroço que anda e anda, mas isso faz parte da nossa vida, né? Respirar novos ares, né? Dar um passeio, uma volta, e isso aconteceu com bastante frequência. Os shoppings, os locais estão aí tomando muito cuidado em relação a isso, inclusive alguns shoppings da região até mesmo fazendo a medição de temperatura. Mas é muito complicado, né, Doni? Mesmo com sinalização no chão, o que também já está acontecendo, é manter essa distância aí de 2 metros, 1,5 metro de uma pessoa para outra. Muito, muito complicado. E a gente está, Ana, num período, me parece que o vírus está realmente proliferando, né, no estado de São Paulo. Então tem vários epidemiologistas, os infectologistas, preocupados com essa retomada agora de pessoas saindo às ruas e poder aí fazer aí as suas atividades comerciais. Ontem mesmo a gente anunciou que a Caoa Sherry em Jacareí também retomou as suas atividades, principalmente o setor de produção. É importante a retomada? É importante a retomada. Mas a Caoa Sherry vai tomar aí algumas providências relacionadas aí à proteção dos seus colaboradores, à proteção dos seus funcionários. Ou seja, tem capacidade para isso.
Então a gente chama atenção também para o comércio, né? Ou seja, tem que se preocupar com os seus funcionários também, né? Com os seus colaboradores que vão ficar na linha de frente ali, atendendo as pessoas com álcool gel, com máscara. Aliás, não só uma máscara, viu? Porque segundo alguns especialistas, se você vai ficar 3 horas em pé, você tem que ter no mínimo aí 2 a 3 máscaras para poder trocar, porque senão não vai adiantar absolutamente nada. Então tem que ter essa preocupação com a retomada gradativa do comércio, mas também com a proteção. Porque senão, se o seu funcionário for detectado positivamente para o Covid, aí você terá 2 prejuízos, né? Que é a questão da não venda e a questão também do afastamento do seu funcionário. Então nós temos que ter esse equilíbrio para justamente voltar com tranquilidade. Ou seja, é para voltar aos poucos. A economia não será recuperada da noite para o dia. Ela vai ser recuperada aos poucos, vai ser recuperada semanalmente, gradativamente. Então não adianta ter toda essa preocupação de ter que recuperar os últimos 2 meses que a gente ficou praticamente em isolamento. Ainda estamos em isolamento, as pessoas que necessitam, as pessoas que estão aí no grupo de risco precisam ficar ainda em isolamento, porque logo, logo isso vai passar e aí sim vai ter aí uma liberdade maior para poder ir e vir na sua cidade, tanto Jacareí e São José, viu, Ana? Com certeza. Doni, obrigada aí pelas informações, bom trabalho por aí. Bom trabalho e eu volto assim que tiver outras informações, Ana. 7h mais 51. Falamos aí agora há pouco, né, dessa movimentação toda aqui na nossa região. Jacareí também teve fila no Jacareí Shopping nesse primeiro dia de flexibilização, né? Lembrando que nos shoppings da região nós temos aberto apenas a questão das lojas, né? Lojas, serviços, mas a praça de alimentação, que também é muito cultural, continua fechada na maioria dos shoppings aqui da nossa região. Essa flexibilização da quarentena teve início na segunda-feira em várias cidades, né, do estado de São Paulo e no Brasil também. Além do comércio geral, os shoppings também retomaram parte das suas atividades, respeitando aí algumas regras. No Shopping Centro, em São José dos Campos, a gerência do shopping informou que na segunda-feira, dia 1º, muitas pessoas passaram pelo shopping, chegando até a haver uma formação de fila externa para as pessoas entrarem dentro do shopping. Apesar do movimento registrado, o centro de compras informou que a expectativa foi bastante modesta em relação a vendas, foi bastante pequena. O shopping do Jardim Oriente, que é um novo shopping aqui em São José dos Campos, na Zona Sul, informou que o movimento no primeiro dia de reabertura foi moderado, com as pessoas aí entendendo de alguma forma e respeitando as regras de higienização. O movimento por lá foi das 11 da manhã até as 7 horas da noite, com 8.000 pessoas que passaram pelo centro de compras. Ainda de acordo com o Centro Comercial do Jardim Oriente, neste momento de reabertura, a expectativa de aumento de vendas para as lojas que estavam fechadas é de 20%, qual deve acontecer aí, claro, de forma gradual. E no Vale Sul Shopping foi informado o seguinte pela gerência, né, que a retomada das atividades foi com um movimento equilibrado, sem atingir o limite de 35% da capacidade de pessoas dentro do shopping. A expectativa era de um significante aumento nas vendas, ainda, né, especialmente por ser um período que antecede o Dia dos Namorados. Então, os lojistas aí fazendo um esforço grande também para tentar essa recuperação, ainda fechando esse primeiro semestre do ano. Passou, né, gente? Olha só, 6 meses já, né? Estamos aí na primeira semana de junho, metade do ano já foi, né? Ninguém fez nada. Foi um ano difícil, um ano perdido, né? Para muita gente, infelizmente. E a gente segue aí tentando amenizar, pelo menos, os impactos, né, da questão do coronavírus que ainda estão acontecendo em todo o Brasil e também no mundo. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h mais 54 e os senadores aprovaram nesta terça-feira um projeto de lei que facilita a doação de alimentos durante a pandemia do novo coronavírus para pessoas vulneráveis ou em situação de risco alimentar. Agora o texto vai à sanção presidencial. O projeto de lei autoriza que restaurantes doem alimentos, produtos industrializados e refeições prontas, desde que não tenham sido consumidas em parte por outra pessoa. Os alimentos também devem estar dentro do prazo de validade e conservados.
o texto determina que a doação tem de ser gratuita e poderá ser feita de forma direta, em colaboração com o poder público ou por meio de bancos de alimentos, entidades religiosas, beneficentes ou de assistência social. A proposta já havia sido aprovada pelo Senado, mas voltou após alterações feitas no texto pelos deputados. Durante a análise, o relator do projeto de lei, senador Jaime Campos, retirou um trecho incluído na Câmara que possibilitava a doação de alimentos para animais. Esse ponto aqui é muito importante, né, porque, ao que me consta, até gostaria aí da participação do nosso ouvinte pelo 97411-0125, nós temos um grave problema, um crônico problema relacionado à questão do desperdício, né? Até onde eu acompanhei da questão de doação de alimentos preparados por restaurantes, sobretudo, conversando com comerciantes ao longo desses anos aí de jornalismo, a informação que eu tinha é que o comerciante, o dono de restaurante, sobretudo, ele tinha essa dificuldade de doar esses alimentos preparados por conta de uma eventual contaminação, né? Uma eventual contaminação. Então, você doando esses alimentos preparados, e mesmo que chegasse isso para uma entidade, né, frequentemente, se eventualmente uma remessa estivesse contaminada, com salmonela, alguma coisa do calor, enfim, acontecesse alguma coisa que prejudicasse as pessoas, esse estabelecimento que estava fazendo a doação poderia até mesmo ser processado, ser acionado judicialmente. E aí existia então essa dificuldade, né, de fazer essa doação, muitas pessoas do outro lado precisando, né, do lado de cá, muitos restaurantes aí podendo doar, né, alimentos, e esse impasse, no meio de tudo isso, um desperdício imenso, né, que a gente tem no Brasil hoje, né, um desperdício muito grande, realmente, que fica ainda mais vergonhoso, né, escancarado num período como uma pandemia, né, que a gente está precisando tanto de alimentos, pedindo alimentos, e muitas pessoas que podem doar, têm condições de doar, né, estabelecimentos sobretudo, e que não podiam por conta de todas essas questões aí envolvendo a legalidade. Eu espero que esse projeto de lei não fique só na questão do dever, né, do cumpra-se, mas principalmente na prática e da vida dessas pessoas, dessas duas frentes, né, que são as pessoas que precisam receber, né, digo principalmente instituições, e os restaurantes, os empresários que podem e querem doar, né? Então o projeto de lei tem que incluir toda essa realidade de uma forma muito palpável, né? E não apenas aqueles projetos de lei para inglês ver, né? Ou seja, aquelas coisas que não têm efeito prático ou que não têm aplicação direta na vida das pessoas porque está fora da realidade, né? Então, muito importante realmente ter esse tipo de iniciativa, mas precisa ser bem afinadinho aí com estados e municípios e principalmente com a realidade dessas pessoas que estão recebendo e doando alimentos nesse período. Você também dá a sua opinião aí pra gente, né? O que você acha disso, né? Acho que todo mundo aqui hoje está colocando mais ainda a mão na consciência em relação ao desperdício, né? O quanto que a gente eventualmente não desperdiça alguma coisa ou outra na nossa casa, e isso numa situação como essa é ainda mais grave, né? O desperdício é sempre reprovado em todas as instâncias. 7h mais 58, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com um giro de notícias e mais informações para você que fica conosco até as 9h da manhã. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 2 minutos, de volta com a segunda meia hora do Jornal da Mensagem, nesta quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. E você confere agora as principais manchetes dos jornais que circulam nas bancas do Brasil nesta quarta-feira. Folha de São Paulo: Brasil supera 30 mil mortos de Covid-19. São Paulo bate recorde. O Estado de São Paulo: TCU diz que 8,1 milhões podem ter recebido os R$600 indevidamente. O Correio Brasiliense: mais 1.262 mortes.
é o destino de todo mundo. A frase foi do presidente Jair Bolsonaro no dia que o país ultrapassou a marca de 30 mil vítimas pela doença. O estado de Minas, mas é o destino de todo mundo? Eles trabalham para mudar o destino. A manchete faz referência também à declaração da fala do presidente e ao trabalho feito pelos profissionais de saúde para mudar o que o presidente chamou de destino. 0 hora, no Rio Grande do Sul, 5.600 empresas, pequenas e médias, já financiaram a folha salarial. O Diário de Pernambuco começa a reabertura das atividades econômicas. Tribuna do Norte, Álvaro Dias, o governo do estado tem se omitido no combate ao coronavírus. Diário do Nordeste, pós-pandemia, saúde e construção são potenciais para a economia cearense. O Valor Econômico, com 1.262 mortes em 24 horas, número de óbitos por Covid-19 no país passa de 31 mil. Jornal do Comércio, tecnologia reforça segurança em propriedade rural no Rio Grande do Sul. Do Rio de Janeiro, jornal O Globo, 30 mil histórias. Recorde de mortes em 24 horas no país põe em xeque as medidas que afrouxam o distanciamento nas cidades. E ainda no Rio de Janeiro, jornal Extra, é o destino de todo mundo, diz Bolsonaro sobre os mais de 31 mil mortos por Covid-19. E os jornais regionais destacam o Vale, RM Vale registra o maior número de mortos por Covid-19 em 24 horas. E o Diário de Jacareí destaca: unidade de retaguarda está pronta para pacientes do novo coronavírus. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8 horas mais 5 minutos e a Câmara dos Deputados aprovou um projeto da líder do PSOL na Câmara, Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, que prioriza a mulher como provedora para receber o auxílio emergencial de R$ 1.200 destinado à família monoparental. O recurso irá para o pai quando for comprovada a guarda unilateral pelo homem, segundo este projeto. A proposta segue agora para o Senado e, segundo a líder, a deputada, foi o seguinte: ela disse aqui ter recebido relatos de mulheres que estão sendo vítimas de fraudes por maridos que nunca se responsabilizaram pelo cuidado das crianças e que cadastraram CPFs delas no sistema do governo para receber o auxílio em nome da família. De acordo com o parecer aprovado da deputada, professora Dorinha Seabra, se houver conflito de informações prestadas pela mãe e pelo pai, deverá ser dada a preferência de recebimento das 2 cotas de R$ 600 pela mãe, ainda que a sua autodeclaração na plataforma digital tenha ocorrido depois daquela feita inicialmente pelo pai. 8 horas mais 7 minutos e aqui em Jacareí, a Fundação Prolar de Jacareí terminou na última semana de maio a construção de 4 residências unifamiliares, localizadas no Jardim Paraíso, na rua José João Mercadante. A iniciativa é um projeto piloto para teste da viabilidade da edificação de casa embrião, sala, cozinha, área de serviço, quarto e banheiro, em terrenos próprios da Fundação Prolar. As casas são assim denominadas, pois os projetos, segundo a Prefeitura, foram elaborados e executados já antevendo espaços para ampliação de cômodos. Com a conclusão da edificação, as residências foram direcionadas ao Programa de Permissões de Uso da Autarquia Fundacional para o atendimento exclusivo de grupos familiares de baixa renda inscritos no Cadastro Habitacional da Fundação Prolar de Jacareí.
8 horas mais 8 minutos, e em tempos de pandemia, em decorrência aí do novo coronavírus, os cuidados com os que mais precisam são redobrados também, né? E dessa forma, junto com o mês de junho e a chegada das temperaturas mais baixas, período propenso a doenças respiratórias, segundo a Prefeitura de Jacareí, será antecipada a Operação Inverno, aquela operação de abordagem, né, que nós temos aí com frequência acontecendo nesta época do ano pelas frentes de assistência social das cidades aqui da nossa região. A principal missão desta ação é intensificar os serviços da Prefeitura de Jacareí por meio da Secretaria de Assistência Social, oferecidos para pessoas em situação de rua. De acordo com a secretária de Assistência Social, Jurema Colassante, a antecipação da Operação Inverno veio para ajudar o máximo de pessoas que estejam vivendo nas ruas, ofertando inclusive condições dignas de abrigo para que as necessidades básicas sejam atendidas, principalmente no atual momento que nós estamos enfrentando, segundo aí a secretária. Durante o período de abordagem, realizado diariamente das 7 até as 10 horas da noite, a equipe composta por agentes sociais comunitários, além de assistentes sociais e motoristas e a participação de um profissional de saúde, intensifica essas buscas e atendimentos a essa população. Em um primeiro momento, as pessoas são levadas para a casa de passagem e, após um banho, recebem alimentação e pernoite. Aqui tem um detalhe, né, até é importante trazer aqui a secretária Jurema, ou algum representante da Secretaria de Assistência Social, para saber como que a Secretaria está lidando com essas pessoas nesse momento de pandemia, né? Uma vez que, via de regra, o isolamento social continua. As pessoas que não têm casa, né, estão andando todos os dias pelas ruas da cidade. E se eventualmente aceitam aí a ajuda do abrigo, vão à noite para o abrigo, todas elas lá, né, utilizando a mesma estrutura de banho, de alimentação, de dormitório, né? Então, como que isso está sendo feito também no abrigo municipal, né? Essas orientações de distanciamento social, né? Que a gente sabe que nesse período de inverno a procura pelo abrigo aumenta muito, né? E esse distanciamento, que é a orientação para o momento, é quase que impossível de acontecer, né? Uma vez que a gente tem aí um espaço limitado, né? Muito bem equipado, mas limitado no seu espaço, e que as pessoas têm que ficar juntas, pessoas que não moram juntas, que têm suas atividades ao longo do dia, mas que à noite eventualmente estão dormindo no abrigo municipal. Então, muito importante a gente também chamar a atenção, né, da secretaria aí para esse ponto também. Em breve, a secretária de Assistência Social, né, ou algum representante deve passar aqui na rádio mensagem também para dar outros retornos em relação a isso e outros pontos também importantes nessa época do ano. Lembrando que nós temos aqui telefones também, né, da Secretaria de Assistência Social, para você fazer aí o acionamento dessas equipes. Esses telefones estão no site da Prefeitura de Jacareí, mas já vou aproveitar para deixar aqui para você que eventualmente queira aí comunicar, fazer um comunicado à Secretaria de Assistência Social. O telefone é o 99156-0089. 99156-0089. Acredito que esse telefone aqui esteja também funcionando fora do horário comercial para esse contato todo dos nossos ouvintes com as equipes de assistência social. Oito horas mais 12 minutos e um homem de 26 anos foi preso com cerca de 60 quilos de maconha na noite desta terça-feira no bairro Enseada, em São Sebastião. A droga, 60 quilos, estava escondida embaixo de um berço na casa do suspeito. A Polícia Civil chegou até a casa do suspeito por volta de 7 horas da noite. Após uma denúncia anônima, os policiais fizeram aí uma campana na frente da casa do suspeito e o abordaram assim que ele chegou. Durante a revista na casa, os policiais encontraram 65 tijolos de maconha escondidos embaixo de um berço. No local, eles ainda apreenderam cerca de 100 gramas de cocaína, uma balança, pinos vazios e um celular, além de R$ 3.450 em dinheiro. O homem foi preso em flagrante e levado à delegacia. Ele vai responder agora por tráfico de drogas. Segundo a polícia, o suspeito já tinha outras passagens pela polícia.
8 horas mais 13 minutos, infelizmente, né? Trazendo a informação para você que está ligando o rádio agora, nós tivemos mais 3 mortes por coronavírus confirmadas em São José dos Campos nesta terça-feira, dia 2. Os óbitos foram de 3 homens de 88, 70 e 58 anos. Com esses 3 casos de mortes por Covid-19, a cidade de São José agora passa a ter 40 mortes confirmadas pela doença. Os óbitos foram informados pela Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos. Eles ainda não constam dos balanços dos governos estadual e federal. O homem que faleceu, de 70 anos, nessa terça-feira, estava no hospital municipal. Na última segunda-feira, ocorreu também a morte de um outro homem de 88 anos em um hospital privado da cidade. A terceira morte foi de um homem de 58 anos que faleceu no hospital municipal no último sábado. Os casos positivos de coronavírus em São José subiram nesta terça-feira, dia 2, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. De 890 na última segunda-feira, os casos agora passaram para 957 na terça. De 890 na segunda para 957 na terça. Foram 67 casos confirmados em apenas 24 horas em São José dos Campos. Deste total de casos, são 564 recuperados, 308 que estão em isolamento domiciliar, 45 internados e 40 óbitos, infelizmente, até agora, em São José dos Campos. Nós temos também os números de Jacareí, né? Jacareí também aí chegando a um número expressivo de casos. Daqui a pouquinho a gente traz então para o nosso ouvinte. Vou chamar aqui um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta então do intervalo trazendo informações de Jacareí com mais mortes, infelizmente. 15º caso de morte aqui em Jacareí por Covid-19. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 19 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem. Hoje, quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. Daqui a pouquinho a gente conversa, então, com o ex-prefeito de Jacareí, Marco Aurélio de Souza. Você já pode aí mandar a sua pergunta, a sua participação pelo nosso WhatsApp, 97411-0125. Deixa eu registrar aqui a participação, né, do nosso ouvinte, é o Luiz Cláudio Branco. Seu Luiz, bom dia, viu? Deus abençoe, bom trabalho aí para você também. Ele está dizendo em relação à doação de alimentos prontos. Não há necessidade de lei, há sim a boa vontade de alguns que realmente doam e aqueles que nunca doarão. Restaurantes e empresas de alimentação que fazem doações criam condições para que isso possa acontecer. É verdade, viu, seu Luiz? Eu não estou lembrando agora o nome do projeto, acho que é Mesa Brasil, do SESC, que é um projeto de referência, né, quando a gente fala de desperdício de alimentos. O Mesa Brasil é um projeto que sai à frente, mas infelizmente ainda não atende à totalidade, né, da demanda que existe hoje para recolher esses alimentos. Eu não conheço outro além do Mesa Brasil, do SESC, que faz essa ponte aí que o senhor está falando, né, de pegar lá e levar para o outro lado, né? Então, pegar de onde está sobrando e levar para quem precisa. O Mesa Brasil faz isso muito bem há muitos anos, mas deveriam, claro, ter outras iniciativas, né, para diminuir esse desperdício que fica ainda mais escandaloso nesse momento que a gente está vivendo. São coisas que precisam mudar, né, daqui para frente. A gente fala tanto de mudança. Esses dias eu estava pensando, né, a gente parece uma vitrola repetida aqui. Várias empresas, né, acredito que a maioria delas, e até o pessoal do esporte, como os nossos comentaristas sempre falam, estão aí fazendo a redução, né, dos salários, né? Vai ser difícil, minha gente, não vai ser fácil não, a recessão no mínimo, né, a diminuição aí do PIB de 6%, né? E isso pode aumentar muito ainda para 2021. Isso vai chegar na ponta, né? Se a gente está falando de uma redução de PIB de 6%, a gente pode calcular aí que vai chegar na ponta uma sensação de perda de consumo, né, de incapacidade de consumir de pelo menos 30% na ponta, né, do consumidor final.
Então, o baque vai ser grande. E até agora não se viu em Brasília, em nenhum momento, uma iniciativa para reduzir o salário dos deputados, dos políticos, em todas as esferas, né? No governo federal, nos governos estaduais. Mentira, na Assembleia Legislativa nós tivemos aí uma redução, acredito que na casa de 30%, até vou tirar a dúvida daqui a pouco com o Marco Aurélio. O Marco Aurélio já está na linha, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com ele também, vou tirar essa dúvida. Mas foi a única iniciativa que eu vi, né? E nos âmbitos municipais, não vi. Acho que agora a gente teve uma cidade aqui da região que na calada da noite até aumentaram o salário dos vereadores, do prefeito, né? Nessa semana agora, né? 2, 3 dias atrás, daqui a pouco eu confirmo essa informação para vocês também. Então, são coisas assim que tem que colocar o dedo na ferida, né? Tem que parar, tem que diminuir, a gente tem que mudar o nosso jeito de fazer as coisas, tá muito errado, né? A desigualdade, se fala muito de desigualdade, mas a gente não tem essa coragem de cortar na própria carne, né? E se a gente não faz por livre e espontânea vontade, isso vai ser feito de um jeito ou de outro, porque 2 mais 2 são 4. A hora que acabar a arrecadação diminuir bruscamente, aí a gente vai ser obrigado a fazer uma redução drástica, não só no salário dos políticos, mas talvez, quem sabe, até no salário de servidores, né, que tem aí um direito adquirido, uma estabilidade até então. 8 horas mais 22 minutos, a gente já está recebendo aqui em nossos estúdios, por telefone, mas em nossos estúdios, o ex-prefeito de Jacareí, Marco Aurélio de Souza. Marco Aurélio, bom dia, obrigada pela sua gentileza mais uma vez. Bom dia, Ana Lúcia, bom dia aos ouvintes da Rádio Mensagem, eu agradeço esse espaço. Eu queria fazer uma pergunta, o som tá chegando bem para você, Ana Lúcia? Eu tô te ouvindo muito bem, sem eco, você tá me ouvindo? Tô ouvindo muito bem, então tá bom. Bacana, não, a gente tem que fazer essa colocação mesmo. Ô Marco, até para não perder o fio da meada aqui da conversa, estava falando agora há pouco, acho que você conseguiu me ouvir, dessa predisposição dos políticos em cortar na própria carne, mexer no próprio salário. Acredito que na Assembleia Legislativa nós tivemos uma diminuição nesse sentido, não? Isso, na Assembleia Legislativa foi aprovado um projeto, né, que foi cortado em 30% o valor dos subsídios dos deputados estaduais. E esse decreto tem validade enquanto durar o decreto da pandemia. Portanto, assim que esse problema tiver resolvido ou bem melhor encaminhado, ou seja, assim que houver um novo decreto estadual, colocando fim a essa situação de emergência, volta o subsídio normal. Aqui em Jacareí, o vereador Luiz Flávio tentou fazer essa proposta, também nessa ordem de 30%, mas ele não obteve êxito, porque foi alegado de que a atual Câmara não pode fazer mudança no salário em vigor, no subsídio em vigor, somente para a próxima legislatura. Mas é curioso porque a Assembleia fez, né? E o que é lei para o Estado de São Paulo é lei também para as cidades. Mas em Jacareí o vereador Luiz Flávio não obteve esse êxito. O vereador Luiz Flávio foi um dos únicos que eu vi até agora levantando essa bandeira aí, né? Não vi muita gente falando, não. Agora, você falou, né, que no caso do pessoal de São Paulo, essa redução, Marco, seria apenas para esse período emergencial. A gente lembra, o nosso ouvinte, que o grande baque, né, o grande tombo que nós vamos tomar vai ser pós-pandemia, né, do ponto de vista de arrecadação. Então, talvez seria o caso de estudar um posicionamento, uma situação diferente até mesmo para a remuneração desses parlamentares em todas as esferas de poder, não? Na verdade, você coloca um ponto fundamental, que é, já olhando para frente, o pós-pandemia. Né? Se bem que esse cenário não está tão próximo assim. Mas a redução do poder econômico das pessoas, de todas as pessoas, evidentemente cairão. Já estão caindo, né? Então, se você não tiver uma readequação da economia, você aumenta as desigualdades sociais. Porque qual que é a discussão que está sendo feita agora no Congresso? Alguns deputados federais estão levantando essa bandeira. A bandeira que o então senador Suplicy levantou, que é a renda básica cidadã, renda básica cidadania. Porque se você implanta no Brasil a renda básica cidadania, você consegue diminuir essa desigualdade social. Porque vamos supor, por exemplo, que a renda básica de cidadania seja R$500, por exemplo, tá? E se você tem, então, o Suplicy, quando ele tem essa renda básica de cidadania, esse valor é para todos, não tem discriminação. Então vamos pensar que alguém que ganha R$4.000 e alguém que ganha R$1.000. Quem ganha R$1.000 vai ter um acréscimo de 50% naquilo que ele ganha, né? Ao passo que quem ganha
R$5.000, é um acréscimo de 10%. Então, quando você faz isso, você dá uma direção para uma justiça econômica social que o Brasil precisa. Então, passa por reduções de subsídios? Sim, mas não podemos falar só dos políticos, você tem também os ministros dos tribunais, né? Você tem que falar outras organizações, e aliás, algumas aposentadorias, inclusive, que são escandalosas que nós temos no Brasil. Nós temos alguns segmentos do Brasil que realmente causam uma injustiça social, uma desigualdade social muito grande. Eu espero que, apesar de todo luto, toda dor que o coronavírus está causando no Brasil, quem sabe dessa dor nasce uma proposta para que o Brasil tenha um futuro um pouquinho mais justo. Esse raciocínio que você colocou foi justamente o raciocínio do ex-presidente Lula, quando ele fez uma declaração, até depois pediu desculpas em relação à frase que ele utilizou para comparar aí a questão do coronavírus, né? Ele disse que o coronavírus serviu de alguma forma para mostrar a importância do Estado, né? Que numa situação de colapso, numa situação de caos, o Estado que segura as pontas. Utilizou ali algumas frases, algumas palavras que não foram felizes, né, e por isso pediu desculpas, mas o sentido dele dizer que o Estado segura as pontas, é importante a gente chamar essa discussão neste momento, né, que a gente percebe que está todo mundo aí pedindo socorro para o governo federal nesse momento. Até o próprio presidente Bolsonaro disse, né, que esse cofre tem fundo, né, que não é assim, né, ele disse isso há cerca de um mês. Eu queria que você falasse um pouco disso também, Marco. Olha, muito bem lembrado, Ana Lúcia, porque antes da pandemia, qual era a linha que vinha sendo colocada como discussão política? Que o Estado tem que ser o menor possível, que você tem que ter a economia de mercado, que o mercado se resolve. Então, tirando o Estado como se o Estado fosse um peso para a sociedade. E, na verdade, agora que chega a crise, qual é o plano de saúde que está sendo colocado como possível salvação da população que tem problema do coronavírus? É o SUS. É o SUS, não é? Inclusive o próprio ministro, o então ministro Mandetta, que estava fazendo a gestão do Ministério da Saúde, ele, enquanto deputado federal, era uma das pessoas que mais combatia o SUS. Quando ele entrou no governo Bolsonaro, a ideia dele era acabar com o SUS. Aí quando chega a crise, a pandemia do coronavírus, ele muda, né? Porque ele vê que ou ele faz do SUS a resposta à questão da saúde do Brasil, ou seja, uma resposta estatal, ou seja, uma resposta de governo, ou seja, uma resposta do Estado para poder resolver, a população toda morre. E não é só a questão do SUS, a questão também dos investimentos, porque as empresas, a grande maioria das empresas, terão baixa capacidade de investimento. Quem é que vai ter que fazer investimentos no país? É o Estado. Portanto, esse coronavírus trouxe em pauta, no centro da discussão, de novo, o papel do Estado. O papel do Estado é o papel regulador da sociedade. Se você tira o Estado, você desregula e aí os mais fortes se sobrepõem aos mais fracos. Hoje a gente está conversando aqui com o Marco Aurélio de Souza, ex-prefeito de Jacareí, pré-candidato também nesse ano. Nós vamos a um rápido intervalo. Estamos correndo aí, né? Eu correndo com as perguntas, o Marco correndo com as respostas, para a gente dar conta de tudo que tem que falar hoje. É um instante só, voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. A evangelização na medida certa. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 34, de volta com o Jornal da Mensagem, nesta terceira e última meia hora da edição de quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. Nós estamos conversando com o Marco Aurélio de Souza, que é ex-prefeito de Jacareí e pré-candidato, também disputa as eleições neste ano. Falei disso aí rapidamente no bloco anterior e são muitas as perguntas aqui dos nossos ouvintes. Gostariam de saber se você vai mesmo se candidatar para a prefeitura neste ano. A maior dúvida de todos eles é se você está habilitado para concorrer e assumir a prefeitura em caso de uma vitória, Marco. Muito boa pergunta. Meu nome está colocado sim à disposição do partido
E assim que tivermos as convenções, nós vamos poder falar oficialmente que somos candidatos a prefeito. E não há nenhum impedimento jurídico, legal. Eu sei que tem muita gente explorando, por exemplo, de que mas as contas do Marco Aurélio foram rejeitadas na Câmara Municipal. Primeiro que são contas de 2001, e a Câmara julgou novamente, e eles rejeitaram as contas minha de 2001, portanto de 19 anos atrás, mas o motivo pelo qual houve a rejeição das contas é um motivo que não coloca, do ponto de vista jurídico, nenhum impedimento, porque é a questão de você não ter atingido num determinado ano o percentual mínimo de 25% da educação, porque nós tivemos gastos que foram efetivados em anos seguintes. Portanto, um ano não teve 25%, mas foi compensado com o ano seguinte. Isso leva a desaprovação das contas? Leva, do ponto de vista técnico, está correto, leva. Mas isso não é motivo, de acordo com a lei, que a gente chama de motivo insanável. É motivo sanável, ou seja, são erros que foram sanados ao longo do processo. Não houve nenhum prejuízo para a educação, não teve nenhum desvio de verba, nenhum dinheiro que era para aplicar na educação e não foi aplicado, foi aplicado em outro lugar, não tem nada disso. Portanto, não há motivo jurídico nenhum para que a candidatura seja impugnada. Então, portanto, eu estou muito tranquilo e muito esperançoso, né, para que a gente possa disputar essas eleições, mas cada coisa no seu devido tempo. Nós vamos pegar as convenções do partido e depois, sim, quando começar a campanha eleitoral, aí poderemos falar realmente de candidatura. Eu perguntei isso, Marco, porque na sua última candidatura para deputado estadual, essa dúvida pairou muito, né? Essas decisões que aconteceram aí poucas semanas, poucos meses antes das eleições, colocaram muitos eleitores em dúvida, né, que eventualmente iam votar em você para deputado estadual e acabaram encolhendo o voto ali ou encontrando outra escolha por conta dessa indecisão, né, dessas várias informações desencontradas. Mas aqui você está utilizando esse espaço, então, para dizer que não há nenhum impedimento legal na sua candidatura e na sua eventual vitória aí no turno deste ano de 2020. O que eu queria saber de você é o seguinte: aqui alguns ouvintes estão se colocando a dúvida em relação ao seu vice, né? Desde que a gente teve o impeachment da Dilma, agora mais do que nunca a importância da chapa se faz necessária, né? Esse esclarecimento bem antes até do período eleitoral. Você já tem uma definição para o seu vice especificamente? Poderia passar aí para os nossos ouvintes? Olha, acho legal o pessoal estar preocupado com o vice, porque às vezes, em pleitos passados, isso parece que não pesava tanto, é importante. Tanto que no Congresso Nacional está tendo uma discussão agora para ver se muda a Constituição para que, no caso de um afastamento do titular do cargo, e se esse afastamento ocorrer até o 3º ano, o vice assume, mas com o objetivo de puxar novas eleições. Ele só permanece se o impedimento, o afastamento acontecer no último ano. E por que essa discussão está vindo à tona? Porque está tendo uma discussão muito forte a respeito do impeachment do atual presidente da República. E, pelas regras atuais, se houver o impeachment do atual presidente, quem assume é o vice-presidente. E aí fica aquela discussão, poxa, mas se ele for cassado porque o projeto dele é um projeto que tem problemas sérios para o Brasil, como que o vice vai assumir? Mas a regra do jogo hoje é esta. Bom, voltando à questão do vice-prefeito, do candidato a vice-prefeito conosco, nós não fechamos este debate ainda, porque nós queremos estar conversando com muitos partidos que podem estar conosco nesse projeto da cidade de Jacareí. Então nós já estamos juntos com o PCdoB, estamos juntos com o PDT e estamos juntos com o PSB, da Ana Abreu. Ana Abreu, e ela já declarou que não será candidata a prefeita e declinou seu apoio ao nosso nome, ao nosso projeto. Então o PSB com Ana Abreu virá para nos apoiar. Agora, quem será o vice? Isso ainda passará pela discussão com todos os partidos, incluindo evidentemente o PT, para que a gente possa então ver um nome que, numa eventualidade, algum problema, esse vice continue o projeto conforme a gente apresentar para a população. Só para não ficar dúvida, Marco, a Ana então não seria uma possibilidade de nome para vice?
Quanto possibilidade, sim. Não há, pelo contrário, seria uma alegria. Mas ela tem se colocado de que não teria essa disposição agora, porque, na verdade, ela inicialmente teria um pleito para a candidatura a prefeito, mas ela tem algumas questões pessoais de ordem profissional, inclusive muito bonita, de chances da vida que acontecem uma vez cada 100 anos, né? Uhum. Então ela teria que fazer uma opção na vida dela e parece que essa é o grande motivo para não sair candidata a prefeita. Uhum. Então, me parece que a decisão dela seria ou sairia candidata a prefeita ou não sairia e apoiaria um projeto. Um outro ponto também importante em relação a preparativos para as eleições, né? O calendário está mantido, né? A preocupação é grande por conta de aglomerações e tudo que antecede uma eleição. Nos bastidores, entre os partidos, o Partido dos Trabalhadores, que é muito forte aqui em Jacareí, como que vocês estão lidando com essas novas realidades de, eventualmente, uma campanha muito mais digital, muito mais nas redes, dentro também das novas regras que estão em constante aí atualização, e também considerando a questão da pandemia? Na semana passada, nós tivemos a reunião do nosso partido e esteve presente o deputado Alencar Santana, deputado federal, que trouxe para nós de que há uma discussão muito forte no Congresso em mudar a data da eleição. Dentro dessa discussão, não há chance nenhuma de não ter eleição este ano. Portanto, a data das eleições poderão ser alteradas para 15 de novembro, alguns falam em primeiro domingo de dezembro, o segundo turno para 20 de dezembro, na cidade que tem segundo turno. Eu acho que a data, na minha opinião, vai ser alterada, vai ser postergada sim, mas as eleições estão mantidas. E nós estamos aí fazendo muitas reuniões online, né? Nós estamos aí, ontem, segunda-feira mesmo, eu fiz uma live com a deputada Bebel, falando um pouco sobre educação. Eu já tinha feito uma outra live com o Gilberto de Carvalho, conversando um pouco sobre a espiritualidade em tempos de pandemia. E a ideia é que a gente possa estar conversando através da internet, até que seja liberado que nós possamos fazer campanha em rua. Agora, não é só a campanha em rua que está parado, né? Nós temos que também tomar muito cuidado, aproveitar a audiência da Rádio Mensagem, pedir para as pessoas não saiam de casa, só saiam em último caso, só saiam quando tiver mesmo, tem que ter uma consulta médica, ou tem que ir no banco receber alguma coisa, sabe, não sair de casa. E se alguém tem dúvida, olha, eu queria até prestar minha solidariedade à Ariadne, que é funcionária pública da Prefeitura de Jacareí. Ela postou no Facebook dela uma mensagem e ela perdeu a mãe pelo Covid e ela também está com o Covid. Então, eu queria que as pessoas ouvissem essas pessoas que já são vítimas, porque elas falam com propriedade, né? A dor é muito grande. A dor é muito grande de perder alguém e você perder na situação que acontece, que você não pode nem se despedir direito. Então, peço para as pessoas, fiquem em casa. Minha solidariedade à Ariadne e a todas as pessoas que, infelizmente, estão sendo vítimas desta pandemia. Falando em perder alguém, também ontem a gente teve aí uma perda significativa, né, na comunicação aqui da nossa região. O Paulo Bicarato, jornalista, né, brilhante jornalista, né, trabalhou com muitas pessoas ligadas também, né, ao governo aí do Marco Aurélio. Eu trabalhei com ele também na Prefeitura Municipal. Também o nosso abraço aí a toda a família dele, acredito que seja de Guaratinguetá, mas muitos profissionais de comunicação, né, ontem fizeram suas homenagens aí. O Bica, como era mais conhecido, era um cara brilhante, gente finíssima, né, muito bom de papo, intelectual, uma pessoa que gostava muito, né, da leitura, né, da prática da escrita também, e somava muito, né, com esse mundo, com o jeito simples dele de ser e de encarar a vida também, né, os nossos sentimentos a todo mundo que conheceu essa peça, né, essa figura aí do Paulo Bicarato, que infelizmente nos deixa de forma muito precoce, com um pouco mais de 50 anos. Meus sentimentos também para você, Marco. Muito obrigado, Ana Luz, agradeço, porque ontem foi um dia muito triste para nós, né? Exatamente. É difícil. Mas difícil. Porque eu até escrevi uma mensagem dizendo assim, olha, às vezes tem gente que fala assim que ninguém é insubstituível, né? E graças a Deus eu tenho
eu ouvi algumas outras palestras e vi totalmente diferente. Essa questão de ninguém é insubstituível não é verdadeira, porque as pessoas, cada um tem seu talento, cada um tem seu dom, né? Então, esses dons, ele acontece numa pessoa que não vão se reproduzir em outras, porque cada um tem o seu. E o bicarato, entre tantos dons, para mim, a questão dele poder ouvir uma pessoa e ter a arte de colocar em texto aquilo que a pessoa expressou, é um grande dom. Só para ter uma ideia, uma vez eu na prefeitura, eu falei para ele sobre um texto bíblico, e depois ele falou assim: Marco, eu escrevi isso aqui, o que você acha? Você que entende mais, pode ir lá. Olhei na bica, eu não consigo escrever isso que você escreveu, é do jeito que está, né? Quer dizer, é um dom, assim, fantástico, além de ser uma pessoa ímpar, né? Então, é um dia muito triste, porque hoje nós vamos fazer o sepultamento dele, né? E agradeço, viu, Nancy? Agradeço sua solidariedade e vai aí nosso abraço, né? Todos que estão enlutados com a perda do bicarato. Deixou muitos leitores também órfãos, né? Ninguém nem sonhava com essa estrutura de blogs que nós temos hoje, né? Hoje é vídeo, né, etc. Mas o Bica já estava lá na internet escrevendo no alfarrábio, né? Há muito tempo atrás, acho que até hoje tinha aí alguns aportes, né? Então é um pensador, né? E brincava muito com essa questão do folclore, do saci, né? E fazia a gente entrar no imaginário dele também. É uma grande alma, né? Uma grande perda também. A Dani Rebelo tá mandando aqui um abraço, né? Grande bicarato, uma perda, realmente, né, Dani? Uma grande perda, uma significativa perda. A gente segue aqui para tentar ainda abordar alguns pontos com o Marco Aurélio de Souza. Eu queria falar com você, Marco, em relação ao trato da pandemia aqui em Jacareí. Você questionou em algum momento a transferência do atendimento infantil para o Parque Meia Lua, inclusive falou aqui na Rádio Mensagem em relação a isso. Você tem acompanhado de perto aí as decisões do prefeito Isaías em relação à pandemia? Eu tenho sim, e eu lamento que até a data de hoje o atendimento das crianças e adolescentes continue no Parque Meia Lua. Porque, como eu disse naquela oportunidade, quando o prefeito soltou seu decreto, de que do ponto de vista técnico, ele estava correto em separar o atendimento de criança e adolescente com pessoas suspeitas de Covid. Do ponto de vista técnico, estava correto. Mas do ponto de vista humano, deixava muito a desejar. Porque você pegar um pai, uma mãe, levar uma criança no centro da cidade, e ao lá chegar, dizer: olha, não é aqui que vai atender, agora é lá no Parque Meia Lua, e a pessoa tem que se deslocar até lá, e depois também tem um retorno, realmente, eu chamo isso de um tratamento desumano. Repito, do ponto de vista técnico, nada a contestar. Do ponto de vista humano, tudo a contestar. Então, meu pedido ao prefeito era para que ele, depois de ter colocado no Parque Meia Lua, enquanto não se achasse um local no centro da cidade, disponibilizasse o transporte. Isso aconteceu, mas que ele procurasse um local. E a gente até dava a sugestão da Santa Casa, porque a Santa Casa tem espaço, é possível, né? Agora, já que você me perguntou como é que eu estou vendo a questão do prefeito, como é que ele está tratando essa questão da pandemia, ontem, curiosamente, um vereador da base de sustentação do prefeito falou umas coisas na Rádio Mensagem que assim, é tipo de engenheiro de obra pronta, né? Fizemos isso, o quê? E foi falado aí de um contrato na Santa Casa com a provisão, né? Então, esse vereador, eu diria para ele que a mesma frase que Jesus falou aos fariseus, né? Vocês estão coando o mosquito e deixando passar o elefante. Porque essa irregularidade que ele aponta, a gente já tinha apontado, tanto é que na nossa gestão, na gestão do Hamilton, foi parado o pagamento dessa entidade, para essa entidade, porque nós identificamos o problema de superfaturamento na ordem de R$1.400.000. E aí nós paramos o pagamento, foi rescindido o contrato, e a gente falou: olha, nós não vamos pagar porque tem um superfaturamento aqui e nós vamos ter que suspender os seus trabalhos. Agora, por que eu falo que ele está coando o mosquito e deixando o elefante passar? Porque isso é uma coisa que já foi vista, por isso que eu chamo de mosquito, mas ele não está vendo, por exemplo, que a prefeitura da qual ele faz parte, a pré-base, a prefeitura atual do Jacareí, está pagando mais de R$50.000 por mês
para uma entidade que deve para a prefeitura R$700 mil. Vou repetir. A título de combate ao coronavírus, a prefeitura atual está pagando mais de R$50 mil a uma clínica que deve mais de R$700 mil para a prefeitura. E veja, desses R$700 mil são ações judiciais que a prefeitura está fazendo de cobrança. E só para ter uma ideia do escândalo que é isso para Jacareí, que o pagamento que a prefeitura está fazendo para essa clínica está sendo até por meio de cheque, para a pessoa poder sacar o cheque, porque se colocar na conta fica bloqueado. Quer dizer, olha que coisa mais escandalosa, né? Quer dizer, isso sim é um elefante que nós temos que tratar hoje, né? Felizmente, o vereador Luiz Flávio, ele se atentou a isso e ele fez uma representação que já está nas mãos do promotor de justiça. Eu espero que o promotor de justiça olhe com muito carinho essa denúncia que foi feita pelo vereador Luiz Flávio, porque não é possível, a título de falar que vai combater o coronavírus, você gastar mais de 50 mil por mês para você contratar uma clínica, e diga-se de passagem, que até hoje não está ainda funcionando. Não está ainda funcionando. E para aumentar o escândalo, já gastou mais de R$300 mil a título de reforma da clínica, que não está usando. Quer dizer, sabe, isso aqui, aproveitar do coronavírus, aproveitar dessa pandemia para fazer esse desvio, esse dinheiro, e empurrá-lo como está indo, né, para uma entidade que não poderia, em hipótese alguma, receber algum recurso da Prefeitura de Jacareí, porque ela está inapta, é um absurdo, é de fato um grande escândalo, Mas assim, a Prefeitura e seus vereadores de sustentação insistem em olhar o passado e não quer olhar o presente, fica só olhando o retrovisor, mas não quer olhar o presente. Eu gostaria muito que tivesse uma atitude muito séria da Prefeitura de Jacareí com relação a essa denúncia que o vereador Luiz Flávio fez, e espero que o promotor fique muito atento a essa denúncia, porque a gente não pode pegar esse dinheiro, que já é escasso, e ir para o ralo como está indo agora. Nós estamos conversando com o Marco Aurélio de Souza, né? Hoje o nosso entrevistado dessa quarta-feira. Gostaria de agradecer a sua presença, Marco. O nosso tempo, infelizmente, é curto, né? E quem sabe em outra oportunidade, né? Talvez aqui no estúdio a gente tenha mais tempo de abordar outras questões também. Muito obrigada. Sucesso para você em 2020, viu? Ana Lúcia, muito obrigado. E quero agradecer muito o espaço e aproveitar, né, que o nosso público da Rádio Mensagem é um público que tem bastante preocupação com a questão religiosa, e dizer o seguinte: vamos ter muita paciência. Sabemos que hoje nós não podemos estar aí numa missa, com celebrações, mas fazer de cada casa uma igreja, fazer de cada casa a sua igreja doméstica. Talvez esse também seja um ponto que possa ser positivo, até após o coronavírus, a pandemia, que a gente continue fazendo das nossas casas as igrejas domésticas. E quando estivermos juntos na igreja templo, seja a celebração dessas igrejas domésticas que existem. Um bom dia, um forte abraço para todos e até a próxima, se Deus quiser. Bacana, conversamos aí com o Marco Aurélio de Souza, ex-prefeito de Jacareí. Deixa eu mandar um abraço rapidamente aqui para a Vera Lúcia, que mandou um abraço para o Marco, também participou mandando um abraço a Janete Palácio, Xavier, o Romeu Marques, Manuel do Pagador Andrade, também a Eliana Bertoni, mandando aqui um abraço também para o Marco. Mandar um abraço também para nosso ouvinte, a Dani Rebelo, que está sempre aqui, o Mauro do Jardim do Vale, e também, deixa eu ver aqui o nome, a Odete Buena. A Odete diz o seguinte: Marco, você está no partido errado. É a opinião aqui da nossa Odete, da nossa ouvinte. Peço desculpas, né, para os nossos ouvintes, o tempo está corrido, né, mas em breve a gente vai ter a presença dele novamente, de outras pessoas também aqui, para você participar e mandar sempre a sua opinião. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o esporte, a Letícia, e encerramos o Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar
Jornal da Mensagem. 8h58, Jairo Fortes. Esporte. Fala, Jairo. Amigo do Jornal da Mensagem, voltando para comentar a volta do futebol brasileiro aos campos. Enquanto a Federação Paulista de Futebol prepara plano de retomada do Paulista, Bragantino deve ser o primeiro paulista da elite a retomar as atividades. A equipe do interior recebe autorização da Prefeitura para iniciar os treinos coletivos nesta semana. O único representante do interior do Paulista da Série A do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino, adotou uma linha diferente dos grandes do estado de São Paulo e deve retomar os treinamentos presenciais nesta semana em meio ainda à crescente pandemia do coronavírus. A equipe foi autorizada na última sexta-feira, dia 29, em decreto da Prefeitura de Bragança Paulista, a reiniciar as atividades coletivas no campo, desde que respeite o protocolo de segurança apresentado. O protocolo foi desenvolvido pelos médicos do Red Bull Bragantino e conjunto com infectologistas, seguindo as normas da Organização Mundial de Saúde, clubes de federação da Alemanha, bem como a Federação Paulista de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol também foram consultados, afirmou o clube em nota. Entre as medidas que serão tomadas estão a realização periódica de exames, separação dos atletas em grupos menores, higienização constante das mãos, presença de um número reduzido de pessoas no CT, quartos individuais para cada pessoa se vestir, utilização de máscaras, exceto durante a atividade física, não cuspir ou assoar o nariz em campo e manter uma distância em no mínimo de 2 metros. Jogadores, comissão técnica e funcionários já foram testados e o clube aguarda o resultado antes de reiniciar as atividades. No início da semana, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, os demais clubes paulistas da elite nacional reuniram-se por videoconferência e se mostraram alinhados em seguir com os treinos remotos, com cada jogador em sua casa, seguindo as orientações do governo estadual e das autoridades de saúde. Ainda não há data para a volta dos campeonatos. O Bragantino lidera o grupo D do Paulista e está classificado para as quartas. Começa o início do futebol em São Paulo. Abraços, amigos do Jornal da Mensagem. Volta às 10h30 com mais esporte. Clube Mensagem. Como é linda a nossa família. Valeu, Jairo. Obrigada pelas informações. E rapidinho para fechar com a Letícia, que já está aqui com a gente, 9h em ponto. Oi, Lê. Como é que está a nossa meta da campanha nesta quarta-feira, dia 3 de junho? Bom dia. Bom dia, Aninha. Então, olha só, nossa meta hoje estamos com 5% e continuamos também com o agendamento, com o depósito, com a transferência. E lembrando também, Aninha, que a Rádio Mensagem, você pode estar vindo para fazer a sua contribuição e também na Secretaria Paroquial. Então, esse mês, vamos juntos para arrecadar e atingir 100% a nossa meta. Bacana, Lê. Muito obrigado pelas suas informações. Tá aí, você segue ajudando a Rádio Mensagem e curte também as nossas redes sociais, né? A nossa página lá no Instagram, @Rádio Mensagem, segue a Rádio Mensagem, no Facebook, facebook.com/Rádio Mensagem, com as informações atualizadas da nossa campanha de evangelização e todos os canais para você ajudar a Rádio Mensagem nesta campanha de junho. Com essas informações, um ponto final nessa edição do nosso Jornal da Mensagem. Nós voltamos daqui a pouquinho às 10h30 da manhã no Show da Mensagem e também no Falando de Vida ao 12h15. Um grande abraço para todo mundo e até mais. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.